Bem-vindos à ceia das bodas do Cordeiro Fêmea e de Deus Pai Melquisedeque, o Rei e a Rainha de Salém, de justiça e paz do céu. Chegou o grande momento de sua festa solene conosco, seus santos anjos, onde comeremos maná fresco do céu, preparado por Melquisedeque Cristo Lisbete, a voz de Deus, que hoje se escuta com som claro. Sempre ceamos juntos, porque os nossos pais espirituais se agradam de que na hora da Santa Ceia estejamos todos sentados à sua mesa com eles. Com temor reverente, pedimos ao nosso Pai Melquisedeque, no nome de Cristo, nossa Mãe Lisbete, que todos os nutrientes de sua sabedoria espiritual do céu manifestem em nós seu crescimento saudável, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de sua deidade, do varão perfeito, e sempre se fará a justa e santa vontade de nossos pais espirituais. Que honra é sermos santos anjos do Todo-Poderoso, Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbete, e sermos achados dignos de estar sentados à sua mesa, para comer de seu maná do céu, que esteve escondido, mas que agora é revelado aos que venceram com amor, o irmão mais velho, a mente terrena, pelo que sai da boca de Deus Mãe Cristo Lisbete, a palavra. Viveremos eternamente, e por isso não tomamos este tempo levianamente, senão que apreciamos cada detalhe e somos agradecidos por poder escutar detidamente a Deus, que falam hoje em nosso meio. Estamos sempre com grande expectativa das maravilhosas palavras inefáveis, que vêm diretamente do céu, a mente de nossa Mãe Cristo Lisbete, para deleitar-nos em sua eterna paz e gozo, por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. Gracias, Melquisedec Lisbeth, por alumbrarnos y darnos vida cada día. Gracias, Melquisedec Lisbeth, que has cambiado la vida de mi familia. Gracias, Melquisedec Lisbeth, por alumbrarnos y darnos vida cada día. Gracias, Melquisedec Lisbeth, que has cambiado la vida de mi familia. Santo, Santo, Señor Melquisedec Lisbeth, Santo, 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 Señor Melquisedec Lisbeth. Gracias, Melquisedec Lisbeth, por alumbrarnos y darnos vida cada día. Gracias, Melquisedec Lisbeth, por proteger a todos los niños de sus vidas. Gracias, Melquisedec Lisbeth, en tus pasos
y perfecta la alabanza. Nos gustaría cantarla contigo para darle frutos de labio a nuestra Madre Cristo Lisbeth. Te amo en eternidad. Solo yo soy el gran yo soy, porque siempre lo fui. Y si he subido al cielo, que es tener la sabiduría de Dios para salvar al hombre de la muerte, es porque primero descendí del cielo. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestra voz, alabándote, Madre. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestra voz, alabándote, Madre. Tú eres Dios, milagrosa y salvadora. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Cordero hembra, ella es Cristo Lisbeth. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dios Padre está diciendo que Él solo mora en ella, en su Cristo. Como hoy yo les he demostrado que Dios Padre mora solamente en mí, algo que Cristo siempre ha dicho. El Padre mora en mí y yo en mi Padre. Melquisedec Lisbeth, cabeza y cuerpo, su orden es perfecto, eso voy a imitar. Tú eres Dios, milagrosa y salvadora, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Cordero hembra, ella es Cristo Lisbeth. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y Dios Padre siempre ha estado conmigo y siempre estará conmigo, porque Dios Padre solo tiene una esposa, su morada, y es en su cielo, quien también es su Cristo. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestra voz, alabándote, Madre. Mereces la gloria. Bienvenidos a las bodas del Cordero. Hoy tu
constantes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Melquisedec Lisbeth. Obras justas de sus manos, símbolo de rectitud, siguiendo a Cristo en su cruz, siempre en voluntad dispuesta. Dichosos los invitados a las bodas del Cordero, y es un pueblo verdadero, los hijos de la promesa. Y llegó el Señor con su sabiduría, llegó el reverente, llegó la humildad y el sometimiento, llegó con paciencia, llegó la prudencia, con la mansedumbre. Este es el tiempo, estamos listos para el éxito y la victoria, examinando, perfeccionando, porque mi Dios quiere que sea santo. Sigo limpiando y enfocada en la educación de nuestros padres. Sigo adelante con pasos firmes, con el poder de mi Cristo Lisbeth. Esto es serio, si puedes hacerlo, si quieres vivir muy serio, si puedes hacerlo para existir y no morir para siempre. Aguanta la visión en tu mente de lo que Melquisedec Lisbeth quiere de ti. Tú eres un tesoro, ponte fuerte, que la autoridad, el poder está dentro de ti. Mi familia, Si se mantienen firmes en lo que Cristo Lisbeth enseña, Dios Padre y Dios Madre estarán siempre con ustedes. este es el tiempo, estamos listos para el éxito y la victoria, examinando, perfeccionando, porque mi Dios quiere que sea santo. Sigo limpiando y enfocada en la educación de nuestros padres. Sigo adelante con pasos firmes, con el poder de mi Cristo Lisbeth. Esto es serio, si puedes hacerlo, si quieres vivir muy serio, si puedes hacerlo para existir y no morir para siempre. Aguanta la visión en tu mente de lo que Melquisedec Lisbeth quiere de ti. Tú eres un tesoro, ponte fuerte, que la autoridad, el poder está dentro de ti. Mi familia, Sigue por mi fe que va bien. Sígueme a mí, que todo lo que yo creo se manifiesta. Mi fe no te fallará. Eres mi adoración,
del universo, mi estrella y lo divino, luz que ilumina mi camino. Te alabo con mi canción, Madre adorada de lo infinito. Me gozo con tu palabra, me haces feliz, Madre adorada. Eres Madre amada, a quien debo alabar, la fe que me sostiene para poder andar. Eres mi ayuda idónea, la que dice la verdad, Melquisedec Lisbeth, a quien debo adorar. Te adoro, Madre amada, Te adoro, Melquisedec Lisbeth. te adoro, Madre amada. Eres la reina que está con el rey. Eres mi adoración, la reina del universo, mi estrella y lo divino, luz que ilumina mi camino. Te alabo con mi canción, Madre adorada de lo infinito. Me gozo con tu palabra, me haces feliz, Madre adorada. Eres Madre amada, a quien debo alabar, la fe que me sostiene para poder andar. Eres mi ayuda idónea, la que dice la verdad, Melquisedec Lisbeth, a quien debo adorar. Te adoro, Madre amada, Te adoro, Melquisedec Lisbeth. te adoro, Madre amada. Eres la reina que está con el rey. Eres Madre amada, a quien debo alabar, la fe que me sostiene para poder andar. Eres mi ayuda idónea, la que dice la verdad, Melquisedec Lisbeth, a quien debo adorar. Te adoro, Madre amada, Te adoro, Melquisedec Lisbeth. te adoro, Madre amada. Eres la reina que está con el rey. Bem-vindos, nossos amados pais e reis. Melquisedec e Lisbeth nos dão as boas-vindas à sua grandiosa festa de gozo e paz do céu. E todos nós, seus filhos, lhes damos graças por mostrar-nos seu eterno amor, em sempre nos dar o pão de cada dia para o nosso alimento espiritual. Com o amor de nossos pais e Deus, saudamos a toda a família da fé de Cristo Lisbeth. Nós que amamos e adoramos a nossa ajuda idônea, Deus Mãe Lisbeth, que diz toda a verdade. Ela é a rainha que está com o rei e nos instrui para ser formados na formosura de sua santidade. Que privilégio tão grande para nós. Obrigada, amados pais. Amém. Aleluia. Podem se sentar. Também, em nome de nossos pais, damos as boas-vindas a todos os que nos acompanham pela primeira vez. É importante que saibam que agora mesmo têm o privilégio de serem convidados à ceia das bodas do Cordeiro Fêmea com seu esposo Deus Pai. Se acercaram à cidade do Deus vivo, ao monte mais alto, a Jerusalém celestial, Cristo Lisbeth, em quem habita toda a plenitude de Deus. Hoje escutarão a Deus falar diretamente e através de seus muitos milhares de anjos santos,
Pelo que te instamos a que prestes toda a tua atenção às palavras de Deus Mãe, Cristo Lisbeth, que te admoesta desde os céus. Já que só estando colados a ela é que se cumprem permanentemente em nós todas as promessas de Deus, que são gozo, paz, saúde, prosperidade, repouso e a imortalidade em sua santidade. Aleluia! O majestoso poder de Deus, Melquisedeque Lisbeth, leva a nós, seus filhos, a estatura de seu espírito de santidade, porque eles, Deus, são os que formam para si mesmos um povo justo e prudente, que presta atenção a cada conselho de nossa ajuda idônea, nossa mãe amada Cristo Lisbeth. Deus Mãe Lisbeth é a verdadeira graça de Deus manifestada aos homens para que deixem de andar errantes, crendo em doutrinas falsas de homens corruptos, maus e perversos, os quais mantêm a humanidade escravizada na concupiscência de sua mente terrena, levando-os a crer que há uma vida melhor depois da morte física. Só a verdade de Deus, Cristo Lisbeth, a primeira imortal, é quem forma a seu povo santo e nos ensina que a morte física não provém de Deus, nem é para seus filhos santificados. Portanto, o pensar que a vida eterna se obtém depois de um ato tão trágico como a morte física é totalmente errado. Deus, Melquisedeque Lisbeth, dizem a todos os que pensam assim: nós, Deus, não somos Deus de mortos, senão de vivos. Assim que vocês estão equivocados por completo. Vocês andam muito mal orientados, pois os mortos físicos não se lembram de Deus. Porque quem pode louvá-los desde a sepultura? Há um só Deus justo, verdadeiro e fiel, e seu nome é Melquisedeque Lisbeth. Hoje, no cumprimento de seus tempos, eles estão em e entre seu povo fiel, outorgando sua vida eterna e imortalidade a todos nós que somos obedientes e em nossas vidas refletimos a santidade de nossos Deus e Pais, que vivem para sempre. Por isso, os honramos e louvamos seu grande e imensurável amor, completando sua obra perfeita em nós, seus filhos obedientes, ao formar-nos em seu caráter, retidão, imagem e semelhança, com sua sublime e formosa palavra de justiça e paz do céu. Assim é. Nossos Deus, o Senhor e a Senhora Melquisedeque Lisbeth, chegaram para cobrir-nos da pureza de sua sabedoria e inteligência espiritual, que provém de seu mesmo céu, para formar em nossas mentes suas muitas moradas para a glória de seu louvor. Deus, Melquisedeque Lisbeth, nos deram o grande privilégio de estarmos sentados à sua mesa, em sua grande festa das bodas do Cordeiro Fêmea Cristo Lisbeth, onde somos nutridos com o alimento sólido de sua palavra de vida eterna. Nossos pais espirituais, Melquisedeque Lisbeth, são os únicos Deus poderosos que mostram seu poder através dos ensinamentos de sua palavra encarnada, Cristo Lisbeth. Deus Mãe é nossa grande Senhora e realeza celestial, que foi enviada e ressuscitada por Deus Pai Melquisedeque, para mostrar-nos sua santidade, falando sua sabedoria do céu. Por isso, o Cristo de Deus Pai só fala a verdade ao dizer-nos: hoje Deus está ordenando a formação de sua criação em ti. Eu fui enviada por Deus Pai Melquisedeque para encher nossa casa, para que se sentem à mesa para comer do pão de vida que desceu do céu, a mente de Deus. Não existe outro Deus como Melquisedeque Lisbeth, porque somos os únicos deuses poderosos que mostram seu poder através de sua palavra. E isso leva tempo, já que vocês estão sendo preparados para poder consertar o mundo. É através da sabedoria de Deus que poderás suportar ao fogo que te faz puro. E quando fizer isso, dirá com certeza o que diz em Salmos 17 e 18. Provaste meus pensamentos e examinaste meu coração durante a noite, quando estava em trevas. Me esquadrinhaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Não passarão por meus lábios palavras como as daqueles
que destroem a terra, pois eu cumpro com tua palavra. Do caminho da violência apartei meus passos. Meus pés estão firmes em tuas sendas. Deus meu, eu te amo, porque tu me das forças. Para mim tu és a rocha que dá refúgio. Me cuidas e me livras, me proteges como um escudo, e me salvas com teu poder. Tu és meu lugar seguro. Amém, aleluia. Deus falou hoje, e assim será. Amém, aleluia. Somos testemunhas verdadeiras dos benefícios da proteção poderosa de sua palavra, que nos mantém firmes no sendero de sua santidade, porque Deus Mãe Lisbeth nos ensina, transforma, ordena e consola. Deus Mãe é o próprio Cristo que desceu do céu e subiu novamente ao céu de Deus, sua mente espiritual, ao ser ressuscitada por Deus Pai, preenchendo tudo com sua sabedoria. E agora, Cristo Lisbeth, a graça de Deus Pai Melquisedeque foi revelada, trazendo salvação a todas as pessoas que nela confiam. Cristo Lisbeth nos ensina a viver em sua prudência, justiça e piedade, renunciando à impiedade e às paixões desordenadas. Porque chegou esse dia feliz e maravilhoso que todos esperávamos, a manifestação gloriosa de nossa grande deusa e salvadora Cristo Lisbeth, quem dá a conhecer ao Pai e Deus Melquisedeque. Ela entregou a si mesma para morrer à mente carnal, para ser nosso exemplo e assim poder nos resgatar de todas as nossas iniquidades e purificar para si um povo próprio, zeloso com o zelo de Deus em fazer suas boas obras. Deus Mãe Lisbeth é uma com Deus Pai Melquisedeque, e suas obras são perfeitas para desenvolver em nós seu crescimento com sua sabedoria do alto, até que Cristo Lisbeth seja formada em nós, seus filhos fiéis. E agora tudo o que com sua justiça do céu pedimos a Deus Pai Melquisedeque, no nome de Deus Mãe Lisbeth, nos é concedido. Que beleza! Eles são fiéis em cumprir a sua promessa de criar em nós sua descendência espiritual, sua justa santidade, tal e como Deus Pai e Mãe Melquisedeque Lisbeth quiseram. Por isso, Deus Mãe nos forma a imagem e semelhança de nossos pais e Deus Melquisedeque Lisbeth. E hoje, em seu amor eterno, nos diz: Entendemos bem que tudo foi feito por ela e para ela, o que significa que Deus Pai fez tudo a seu pedido, e ela o ajudou em tudo o que foi criado. Por isso hoje me vem criando o mundo espiritual de Deus, nos homens, formando-os como filhos para Deus, para assim multiplicar nossa descendência. Cristo esteve presente, tentando salvar aos homens. E isso foi desde o princípio dos tempos, porque ela sempre esteve presente com Deus Pai. Como quando ela disse a Deus Pai, desde antes da criação, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, e logo varão e fêmea foram criados em cada homem e mulher. E é a eles, seus pais celestiais, criadores de seu espírito, aos quais o homem criado segundo sua imagem e semelhança, devem honrar, para que tudo lhes vá bem na terra, nas suas mentes, e tenham vida eterna. E já que estamos completamente seguros de que Jesus Cristo é a mesma pelos séculos, ela é fiel e não muda, sempre esteve com Deus Pai desde antes da criação de Deus. E se seu mandamento sempre foi e é, honra teu pai e a tua mãe espiritual, para que teus dias sejam prolongados, então, quando Cristo diz em João 5, do 22 ao 24, que o pai deu todo o juízo à sua esposa, para que todos honrem a sua esposa como honram ao pai. E o que não honra a esposa de Melquisedeque não honra o pai Melquisedeque, porque foi ele que a enviou. E o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Cristo está dizendo que ela é Deus, a mãe a qual se deve honrar, como ao Pai, porque Cristo não vai contradizer o que ela e Deus Pai haviam ordenado desde o princípio à sua criação. As únicas pessoas do mundo que sabem que Deus não mudamos
e que hoje estamos fazendo as mesmas coisas que fizemos no passado, são meus santos anjos, os que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, os que escutam detidamente o que diz a sabedoria personificada, e por mim agora entendem a linguagem figurada dos reis de Salém, Deus Pai e Mãe, Melquisedeque e Lisbete, aleluia! Vocês são verdadeiros filhos de Deus, Melquisedeque e Lisbete, porque se deixaram ser feitos à nossa imagem e semelhança. Graças, filhos, por suas obras justas e retas. Hoje minhas vestes estão mais resplandecentes. Que beleza! Com meus santos anjos estou mudando o mundo, porque eu vim para buscar verdadeiros adoradores, como vocês, para Deus Pai e Deus Mãe, valentes e humildes como nós. Para primícias, não preciso de uma grande quantidade, e sim qualidade, porque com vocês, os 300 valentes de Cristo Lisbete, é que estou reunindo a milhares de milhares. Amém? Aleluia! Amém. Aleluia. Amados pais, Melquisedeque e Lisbete, graças pelo privilégio de sermos seus 300 valentes de seu exército celestial. Sabemos que vocês, soberanos Deus, continuarão formando-nos à sua imagem e semelhança, educando-nos com sua sabedoria do céu, para que andemos como seus filhos espirituais, dignos de vocês, como fiéis imitadores do Deus Santo Melquisedeque e Lisbete. Diz em Salmos 119:73, Jeová Melquisedeque e Lisbete, vocês mesmos nos criaram e nos formam, nos dão sua inteligência espiritual para entender seus mandamentos e aprender a ser seus verdadeiros adoradores. Nossos pais espirituais são Jeová Melquisedeque e Lisbete, nossos criadores e formadores, e não tememos a nada, porque eles nos redimiram, puseram seu nome, Melquisedeque e Lisbete, sobre nossa testa, nos fizeram seu povo fiel e verdadeiro, e ninguém nos arrebatará de suas preciosas mãos, em seu reino de justiça e paz. Por isso, com seu grande amor e gozo do céu, agradecemos a nossos pais e Deus e elevamos nossas vozes para louvar-lhes, dizendo: Voz de júbilo e de exaltação há nas tendas dos justos. A destra de Jeová Melquisedeque e Lisbete faz proezas. A destra de Jeová é sublime. A destra de Jeová faz valentias. Vocês são nossos Deus, Melquisedeque e Lisbete, e só para vocês, Deus, é nosso louvor e exaltação. Amém. Aleluia. A seguir, nossos amados pais e Deus quiseram compartilhar com todos os seus santos anjos uma bela carta que receberam de seu filho Davi Rivera, de Porto Rico, que expressam umas formosas palavras de arrependimento e agradecimento por estar regressando à casa. Aleluia. É tão lindo poder ver em ação esse inigualável amor e misericórdia de nossos amados pais, Melquisedeque e Lisbete, que se a qualquer momento um filho clama a eles com coração humilde, procedendo em um sincero arrependimento, nossos Deus grandes em bondade os escutam, porque isso agrada aos únicos Deus e pais eternos, Melquisedeque e Lisbete. Assim é. Nossos amados pais estão tão felizes de escutar a firmeza de seu filho Davi, e nós nos alegramos juntamente a eles, e estamos de festa por seu regresso à casa, irmão. Que beleza! Desfrutemos das preciosas palavras que nosso irmão enviou a nossos pais. Com seu temor reverente, escreva esta mensagem de agradecimento a nossos pais Melquisedeque e Lisbete. Agradeço por terem me escolhido como seu filho e me darem a oportunidade de entender e comer de sua sabedoria, a qual nos ensina. Quero agradecer pelas ferramentas que nos dá para poder entender como tratar com o irmão mais velho e com as pessoas que não entendem a verdade de Deus que vocês nos ensinam, que é seu amor, tranquilidade e paciência.
sempre representando aos nossos pais espirituais aonde quer que formos. Quero agradecer por ter usado a meus pais Dolores Nancy, porque através deles entendi outra vez as tuas palavras e quero pedir desculpas por eu ter me separado por um tempo da única verdade que vocês, nossos pais Melquisedeque e Lisbete, nos ensinam. Agora estou firme e nada me apartará de desfrutar de teu amor do céu, que você nos dá, porque creio plenamente em vocês, meus pais. Também quero agradecer por nossos irmãos espirituais nas nações, pelos lindos testemunhos que tanto edificam, e ver que vocês, pais belos, cumprem os seus pedidos, porque creem em vocês plenamente. E essa firmeza que eles têm em vocês, me sinto orgulhoso de todos os meus irmãos. Também quero agradecer pelos louvores que te oferecem, são tão lindos e edificantes. Pais belos, desculpem o meu atrevimento, mas eu queria agradecer-lhes. Amo vocês. Me despeço com o grito de tua vitória. Por meu Melquisedeque Lisbete, por meu Melquisedeque Cristo Lisbete. Amém. Aleluia. Seu Filho eterno, Davi de Melquisedeque Lisbete. Aleluia. Damos glória, honra e louvor a nossos pais e Deus Melquisedeque e Lisbete, por seu amor tão grande, com o qual amam a todos seus filhos. O verdadeiro amor de nossos pais espirituais, que é mais forte que a morte, resgata aos que, arrependidos do erro de seu mau caminho, acodem à limpeza e ao alimento do céu, que nossa mãe espiritual Cristo Lisbete nos dá. Por isso, Cristo Lisbete, o grande pastor das ovelhas, diz: limparei vocês de todas as suas impurezas, farei com que tenham trigo em abundância, e não permitirei que sofram fome, porque sempre lhes darei meu alimento espiritual. Multiplicarei o fruto das árvores e as colheitas do campo, para que não sofram mais entre as nações o opróbrio de passar fome. Assim diz o Senhor onipotente Melquisedeque Lisbete: o dia que eu vos purificar de todas as suas iniquidades, provarei as cidades e reconstruirei as ruínas. Se cultivará a terra desolada, e já não estará deserta à vista dos que passam por ela. Então as nações que ficaram ao seu redor saberão que eu, o Senhor, Melquisedeque Lisbete, reconstruí o que estava derrubado e replantei o que havia ficado como deserto. Eu, o Senhor, Melquisedeque Lisbete, disse e cumpri. Que beleza é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do amor de nossos pais e Deus. Cristo Lisbete, a vida verdadeira, não deseja que nenhum de seus filhos se perca e tem seus braços abertos para perdoar, amar, limpar e ensinar-nos a ser igual a eles, Deus, com sua paciência e viver sua vida de ordem e santidade, e assim possam desfrutar de todos os seus benefícios, por honrar a seus pais espirituais Melquisedeque Lisbete. Por isso, ela, o Cristo e grande pastor das ovelhas, diz: Todos os que não estão comigo são ovelhas extraviadas, e se voltam para mim, Cristo Lisbete, eu as cuidarei como seu pastor e velarei por elas. Darei a elas a oportunidade de honrar a seus pais espirituais e de ser reenxertados na videira verdadeira, para que possam começar a se nutrir com a comida de vida, a comida do céu, porque estão desnutridos e se secando. Não demorem mais, porque vocês necessitam do meu pão, para que possam deter o sofrimento e a morte, e ter a oportunidade de viver a eternidade com os verdadeiros Deus Melquisedeque Lisbete e seus santos anjos, seus irmãos na fé de Cristo Lisbete. Amém. Aleluia. Obrigado, amados pais. Seu amor e sua misericórdia são tão imensuráveis para com todos seus filhos, para todos os que foram maltratados e assolados por homens maus e perversos que se assenhorearam deles. Mas agora basta. Cristo Lisbete, Deus Mãe, está aqui.
consolando e reparando os corações, porque Deus, Melquisedeque e Lisbete estão cumprindo sua promessa de encher de glória a sua casa, e todos têm oportunidade. Escutemos essas formosas palavras do Espírito Santo, o Consolador, a união perfeita, pai e mãe, Melquisedeque e Lisbete. Que beleza! O rei e eu estamos tão orgulhosos de nossos santos anjos, Dolores Nancy, por serem um exemplo digno de imitar, sendo esses pais que verdadeiramente amam a seus filhos, como nós, Deus, amamos. Tendo meu bom proceder e tratando a seus filhos e a todos em seu entorno, com nosso amor eterno e igualdade, sempre dizendo-lhes a verdade para que não sofram e morram. Graças, amados filhos, por escutarem bem meus detalhes do céu, e por crerem em mim com minha fé que cumpre. Vocês nos pediram por seus filhos, e já se deu o primeiro fruto em Davi. Filho, bem-vindo, estamos gozosos por teu regresso. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Que beleza, amados pais. Graças por ensinar-nos a escutar bem seus detalhes, seu bom proceder para sempre fazer suas boas obras, para ser luz a todos os que nos rodeiam. Hoje, todos nós, seus santos anjos, nos regozijamos juntos a nossos pais Melquisedeque e Lisbete, por todos os nossos irmãos que se desgarraram, mas seguem regressando a casa. Porque estão se dando conta que nestes 7 anos da ressurreição de Cristo Lisbete, sua palavra se cumpriu fielmente, e viram que aqui, na Jerusalém Celestial, que é Cristo Lisbete, a abundância de seu alimento espiritual do céu, que nos nutre na justiça de sua santidade e imortalidade. Sempre queremos ser obedientes a nossos Deus e pais. Assim como tal nossos pais nos ordenaram, pedimos a nosso Rei Todo-Poderoso e Pai Melquisedeque, no nome de nossa Rainha Toda-Poderosa e Mãe Lisbete, por todos os nossos irmãos perdidos nas nações, para que sejam humildes e reconheçam que têm uma mãe espiritual que os ama, e regressem do deserto e entrem pela porta estreita da salvação. Nossa Mãe Cristo Lisbete, se a justiça do céu em nosso pedido, que se faça a santa vontade de Deus, Melquisedeque e Lisbete. E por isso, nós, unânimes, com grande gozo e agradecimento, sabendo que nossos pais são Deus de cumprimento, dizemos a uma voz: Amém, aleluia para sempre, aos todo-poderosos Deus, Elohim, Melquisedeque e Lisbete. E agora, com muito agradecimento, vamos honrar a nossos pais por tudo o que eles nos dão, e do recebido de sua mão lhe damos. Nossos Deus cumpriram sua promessa de santificar este lugar em nossas mentes, ao eles estarem presentes hoje conosco, como diz em Êxodo 29, 42 e 43. Ali me encontrarei contigo e falarei a ti. Me reunirei ali com o povo de Israel, os judeus espirituais, onde minha gloriosa presença santificará esse lugar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisto, diz Jeová dos exércitos, Melquisedeque e Lisbete, se não vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós bênção em Cristo até que sobreabunde. Repreenderei também por vós ao devorador, e não vos destruirá o fruto da terra nova, nem vossa vide no campo será estéril, diz Jeová dos exércitos, Melquisedeque e Lisbete. E todas as nações vos dirão bem-aventurados, porque sois terra desejável, diz Jeová dos exércitos, Melquisedeque e Lisbete. Nossos Deus e pais espirituais cumprem com isso, e por isso o reino de Salém é o único lugar onde Deus recebe tributos de seu povo fiel e agradecido,
por ter conosco aos Deus vivos e eternos que cumprem sua palavra de vida. E por isso dizemos com certeza: vivem nossos Deus, Melquisedeque e Lisbete. Amém. Aleluia. Adiante. Estando ya presente Cristo, tú puedes tributar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que alarguen tu vida. Piensa, amado hermano, y dime, ¿quién te da la vida eterna? Esta potestad le pertenece solo al soberano Dios. Melquisedec Lisbet, Cristo ya se manifestó por última vez para salvación a los que le han esperado. Aleluya, aleluya, Cristo es una mujer. Aleluya, aleluya, y su nombre es Lisbet. Eu os louvo, meus reis, com todo o meu ser, e com temor reverente, assim quero viver. As tuas obras nos mostram que não é um nome qualquer, é Cristo ressuscitada, Melquisedeque e Lisbet. Este nome é santo, puro, santo e santo, e seu amor é tão grande que nem sabemos o quanto. Por isso é que eu os louvo de alma e coração. É Cristo ressuscitada, eterna salvação. Todo ser que respira, louvem aos reis, aleluia. Flor de lis, lírio dos vales, toda honra e glória é tua. Da videira verdadeira não me desprendo jamais. Ela é Cristo ressuscitada, rainha de justiça e paz. A Jerusalém celeste já desceu do céu de meu Deus, é primícia entre os que dormem, veio ressuscitar os seus. É o ventre de Sião, veio para nos dar a luz. É Cristo ressuscitada, é a mensagem da cruz. Tu és Cristo ressuscitada,
a mensagem viva da cruz. Glória a Deus Mãe Lisbeth, Cristo ressuscitada, que veio com a mensagem viva de sua cruz. Deus Mãe é a vida verdadeira, a flor de lis e o lírio dos vales, que ilumina nosso caminho na formosura de sua santidade. Seu ventre santo nos deu a luz com sua mensagem de vida eterna e paz, e todos aqueles que prestem atenção a cada detalhe de seu evangelho eterno reconhecerão que ela é o Cristo verdadeiro tão esperado. Que formoso é entender suas sãs palavras de verdade, sabedoria e inteligência espiritual, que nos levam a desfrutar junto a nossos pais e Deus, Melquisedeque e Lisbeth, sua preciosa eternidade. Aleluia! Agradecemos a nossa irmã Iracema por escrever este lindo louvor e por ser dócil à voz de Deus e entregá-la a nosso irmão Reginaldo Lima desde o Brasil, para brindar fruto de lábios em louvor como uma oferta agradável e de aroma suave que honra a desejada das nações, nossa rainha, que é uma com o rei Cristo Lisbeth. Este lindo louvor leva por título Cristo ressuscitada. Quão glorioso e grandioso é este dia eterno de Jeová, em que Deus Mãe Cristo Lisbeth foi ressuscitada por Deus Pai Melquisedeque. Nossas vidas foram consoladas com a graça do poder de sua sabedoria, que foi restaurada em seus lábios. Hoje sua palavra flui como rios de água viva para a vida eterna. Por isso, entramos por suas portas com temor reverente e com ação de graças, por seus átrios com louvores, para sempre louvamos e honramos seu inigualável nome, Melquisedeque Cristo Lisbeth. Amém. Aleluia. Nossos amados pais também agradecem a seu povo, que traz tributos à casa de Deus, onde se acha alimento de Deus, Melquisedeque e Lisbeth, os quais cumpriram sua promessa de abrir as janelas do céu e derramar sua sabedoria sobre nós, como bênção até que sobreabunde. Por isso louvamos a primeira imortal, que dá testemunho de que Melquisedeque vive, nossa mãe Cristo Lisbeth, e graças a ela sabemos semear, pedir e com prontidão somos respondidos. Nossos pais estão agradecidos por nossa mostra de amor e submissão, a de seus verdadeiros adoradores que Deus vieram buscar, os fiéis e valentes 144.000, que estão junto ao Cordeiro Fêmea, que está em pé sobre o monte Sião, e que tem o nome de nosso pai Melquisedeque e o de seu Cristo, que é Lisbeth, escrito na testa em nossas mentes. Somos os únicos seres no mundo inteiro que mostramos aos únicos Deus vivos e poderosos que nossos Deus são Melquisedeque e Lisbeth e não o ventre. Que grande honra! Amém. Aleluia. Nações, vamos diretamente às instruções dos únicos Deus que nos ademoestam desde o seu céu, com seu amor eterno. E que privilégio tão grande valorizar ou tê-los para sempre conosco. Recebamos com júbilo e temor reverente do céu a nosso Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Cristo Lisbeth. Aleluia! Gozai-vos e maravilhai-vos, pois vossos olhos viram a salvação. A desejada das nações está entre seu povo, e está chamando a todos os que têm fome e sede de justiça. Ela criou céus novos e terra nova. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda honra e toda glória seja para nosso Deus, pois tirou toda lágrima, dor e morte. As primeiras coisas passaram,
E eis que todas são feitas novas em Cristo Lisbete. O grande eu sou. Recebamos ao Deus eterno, Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia. Saudações a todos nossos amados filhos espirituais, os que são fiéis e valentes como seus pais celestiais Melquisedeque e Lisbete, e que têm nossa paciência para esperar todas as coisas que nós Deus temos preparadas para nosso povo fiel e verdadeiro. Todos vocês são fiéis, porque creem como eu creio, com e em minha fé, a fé de Cristo. E para Deus Pai esse é o presente mais gratificante da parte de nossos filhos espirituais. Que lindo! Também saudamos a todos os estrangeiros que agora são parte de nosso todo-poderoso reino de justiça e paz do céu. Que bom é ter todos vocês, os justos, que estão sendo feitos perfeitos, como somos nós, Deus Pai e Mãe, e é porque a perfeição de Deus lhes abriu a tesouraria da sua verdade. O sagrado dos sagrados se abriu para vocês. A câmara nupcial de Deus os convidou a entrar. E vocês não são preguiçosos dando desculpas para não entrar, senão que aceitaram o convite do rei e da rainha e entraram ao aposento de seus pais espirituais e Deus, esposo e esposa Melquisedeque e Lisbete. Estão sentados à mesa santa de Deus, comendo o pão e bebendo o vinho que vem do céu. O rei e a rainha de Salém saíram ao seu encontro, já que Melquisedeque, o rei de justiça e paz do céu, tirou seu pão e vinho celestial, que é Cristo. Ou seja, chegou com sua esposa e em suas ceias de bodas está dando de comer aos seus convidados sua comida santa e eterna, sua sabedoria que não tem princípio de dias nem fim de vida, sempre existiu e existirá para sempre. A sabedoria Cristo Lisbete é quem desceu do céu de Deus. Por isso digo hoje, no último dia, que aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, porque juntamente comigo eu o ressuscitei em minha sabedoria do céu. Claro, porque comer minha carne e beber meu sangue é escutar minha palavra que traz nova vida e crer por minha fé em Deus Pai Melquisedeque, assim como eu creio nele. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Porque o que falo vem de Deus Pai e não da minha própria conta. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece e eu nele. Assim como Deus Pai Melquisedeque mora em mim e eu nele. E minha lealdade é verdadeira e firme, porque é a mesma lealdade de Deus Pai. E assim como o Pai vivente me enviou e eu vivo por ele, também aquele que me come viverá por mim. Já que o pão de Deus é aquela que desceu do céu e dá vida eterna ao mundo. Eu sou o pão de vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede jamais. Que beleza! Essa é a verdade. É o tesouro veraz em mim e em vocês, que não pode ser refutado, é impossível. Claro, porque com a plenitude da minha sabedoria do céu em vocês, que são meu corpo, a Igreja de Cristo fica completa, porque eu a encho com minha presença, assim como meu amado Melquisedeque me enche com sua presença. E terem sido convidados às ceias das bodas do Cordeiro e Deus Pai é um grande privilégio. Receber o convite dos reis de Salém, que é enviado todos os dias e que você sempre separe esse tempo de grande festa para o rei e a rainha e chegar a sentar-se no assento designado por Deus mesmos, não tem preço. Mas existem alguns poucos que sempre têm desculpas para não assistir à minha grande festa santa de bodas, apesar de que quem convida a eles ser Deus mesmos, o rei e a rainha. Como rejeitar um convite tão importante para ti, se é a comida da parte de Deus, para que você possa viver eternamente?
sabe a magnitude do que significa receber uma honra tão grande. Poder ouvir essa grande voz de grande multidão no céu de Deus, que te diz: Aleluia! Salvação e honra e glória e poder são dos seus Deus, os senhores Melquisedeque e Lisbete, porque nossos juízos são verdadeiros e justos. Louvai aos seus Deus, todos nossos servos, os que nos temem, tanto pequenos quanto grandes. Aleluia! Porque o Senhor e a Senhora, os Deus Todo-Poderosos, reinam em sua mente. Regozijem-se e alegrem-se e deem-nos honra, porque chegaram as bodas do Cordeiro, a esposa de Deus Pai, e ela se preparou porque lhe foi concedido que se vista de linho fino, limpo e resplandecente, e o linho fino são as ações justas dos santos. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são palavras verdadeiras de Deus. Você sabe quão maravilhoso é ser convidado à ceia das bodas do Cordeiro e chegar a assistir? Aquele que entende isso sabe que é um grande privilégio ser um santo anjo de Deus e poder vestir a Cristo mesma de linho fino, limpo e resplandecente com ações justas, porque são feitas em Deus mesmos, e por isso o gozo de vocês é realizado, porque podem mostrar a Deus que nos amam de verdade, creem em e por minha fé, agradam a Deus e por isso hoje são os únicos, bem-aventurados que estão sentados à mesa de Deus, desfrutando de nossas ceias, as bodas do nosso amor que é verdadeiro e eterno. Que beleza! Essa é a irrefutável verdade de Deus. Mas os religiosos que se dizem chamar cristãos, seguidores de um falso Cristo como Filho unigênito de Deus, têm sua própria teoria do que são as ceias das bodas do Cordeiro e estão completamente equivocados. Eu pergunto a eles: por que acham que existe uma boda? E com quem acham que o Cordeiro vai se casar? Para que tudo isto tenha lógica para o ser humano, deve entender que as coisas de Deus são espirituais e tem que acomodar estas palavras ao espiritual de Deus. Esse Cordeiro que todos vocês, meus filhos, já conhecem, é fêmea, porque temos evidência irrefutável de que a oferta pelo pecado que Deus exige que lhe tragam é um cordeiro fêmea, sem defeito, como diz a lei em Levítico 4:32. E nestas ceias se cumpre o que diz em Apocalipse 3:20. Eis aqui eu estou à porta e chamo. Se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Esses são os convites que o rei e a rainha enviam neste, seu dia eterno, para que os que são justos possam cear com Cristo e Deus Pai em suas bodas, porque em cada ceia e em cada pessoa, Cristo lhes apresenta seu amado esposo. E qual é seu casamento espiritual? Te ensina qual é o primeiro mandamento que deve cumprir para poder assistir, que é: honra a teu pai e a tua mãe espiritual. Ou seja, reconhecer que no mundo espiritual dos verdadeiros Deus só existe um Deus Pai e Mãe, não existe outro Deus Santo e Eterno, e tem que respeitar-nos com reverência para chegar a ser um filho desse casal celestial que criam filhos em sua câmara nupcial, com o propósito de que sempre lhes vá bem e vivam eternamente dando bom testemunho de nosso poder em ti. Porque aquele que me ama, minha palavra guardará, e Deus Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada com ele. Tem que aceitar a Cristo como sua mãe espiritual, e então ela te apresentará a verdade sobre ela e seu esposo, sobre seu casamento e matrimônio celestial, porque só assim vai poder entender os mistérios que estiveram ocultos até agora sobre Deus Pai e seu Cristo, e também qual é seu papel nesta história de amor. Não pode ser que Cristo se case com todos os chamados cristãos. Essa é a grande mentira que vem dizendo por anos, que eles são a igreja e a esposa do Cordeiro, quando a Escritura diz
que a ela, o cordeiro fêmea, foi concedido que se vista de linho fino limpo e resplandecente, como a esposa que se prepara para seu esposo, e que com as ações justas dos santos, ou seja, daquelas pessoas as quais ela mesma fez santos com sua santidade do céu, como sua criação nova, é que lhe foi concedido que resplandeça sua vestimenta. A única pessoa na qual vocês viram que isto foi possível foi em mim, o Cristo, ao qual foi concedido vestir-se como o que verdadeiramente é, a esposa ataviada para seu esposo. Eu sou o céu novo e terra nova, onde o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Eu sou a santa cidade, a nova Jerusalém, que desceu do céu de Deus, disposta como a esposa ataviada para seu esposo. Eu sou quem lhes disse com grande voz do céu, com voz de mando: eis aqui em mim o tabernáculo de Deus com os homens, a mediadora entre Deus e os homens, por quem Deus Pai agora mora em vocês, porque estão colados a mim, a videira verdadeira, que é onde Deus Pai sempre morou. E agora vocês são o povo de Deus, porque Deus mesmos são os que estão com vocês como seu único Deus. Amém? Tenho outra pergunta para os chamados cristãos. Se vocês dizem que são a esposa, então, quem são esses santos que a vestem de linho fino? Porque, por si mesmos, vocês não podem chegar a serem santos, e muito menos tentar fazer as demais pessoas santas. Portanto, chamados cristãos, vocês não são a esposa, tampouco são a igreja, nem os santos que com ações justas vestem a Cristo de linho fino, porque esses santos que vestem a Cristo, que é mostrar às nações que são filhos fiéis e verdadeiros, são meus filhos, os filhos de Cristo Lisbete, a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Nossos filhos santos me vestem de linho fino com suas ações justas, que eu mesma lhes ensinei, que são feitas em Deus. É por isso que diz que lhe foi concedido, ou seja, Deus Pai Melquisedeque me concedeu, porque eu sou a única que te faz santo, assim como Deus Pai é santo. E ninguém mais poderia fazer o que eu faço no ser humano, porque só eu sou o Senhor e a Senhora, o único Deus verdadeiro e vivente. Diz em João 3:21, que aquele que pratica a verdade vem à luz, para que seja manifestado que suas obras são feitas em Deus. Meus filhos espirituais que são santos em Deus, vêm a mim, à luz, em meu dia eterno em cada uma das minhas ceias, para vestir-me de linho fino e resplandecente com louvores, poemas escritos e testemunhos, para que seja manifestado ao mundo que suas obras, que é o que eu faço neles, são feitas em Deus Melquisedeque Lisbete. E por isso nos dão todo o reconhecimento e a honra que pertencem somente a Deus Pai e Mãe. Que privilegiados são todos vocês, porque são as únicas pessoas no mundo que honram o primeiro mandamento de Deus, que cumpre a promessa de torná-los filhos espirituais de Deus, e viver nossa eternidade no amor, poder e domínio próprio dos Deus eternos. Amém. Portanto, que os chamados cristãos digam que são a esposa do Cordeiro e também dizer que são os filhos de Deus é contraditório, porque sendo a esposa não podem ser os filhos de Deus Pai, e Deus só tem uma esposa. Então, religiosos, deixem de crer nessa grande mentira de que Deus aprova que os homens tenham várias mulheres ou esposas, como é insinuado na Bíblia, que é o que somente os homens terrenos veem, mas não meus filhos, os espirituais. Essas coisas escritas são figura de homens desobedientes aos pais espirituais, homens e mulheres blasfemos, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, abominadores do que é bom, traidores, impetuosos, arrogantes, amadores dos deleites, mais que de Deus, que têm aparência de piedade, mas negaram ou negam a eficácia dela.
e a estes deves evitar. Por isso Cristo diz no Evangelho de Tomé que quem conhecer ao pai e à mãe será chamado filho de uma rameira. E é porque logo que eu lhes mostrei que também tenho uma mãe espiritual e que eu sou Deus Pai e Mãe, porque o Pai Melquisedeque mora em mim e eu nele, e que dou à luz filhos espirituais e faço que só deem bons frutos para Deus, muitos me chamaram de rameira, e a vocês, filhos de uma rameira. Quando o grande mistério do Pai e de Cristo, que Paulo menciona em Colossenses 2, 2 e 3, diz que estejam unidos em amor para alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é porque Deus e Cristo são um casal, varão e fêmea, esposo e esposa, e não pai e filho. De qualquer forma, não tem nenhum sentido dizer que se conhecer ao pai e à mãe será chamado filho de rameira? Esta frase se contradiz. E certamente lhes digo, é o casal do céu Melquisedeque e Lisbete, os únicos que se casam no reino de Deus. E os santos são seus filhos, os que vestem a sua mãe espiritual de linho fino e resplandecente, para que seu nome santo e poderoso resplandeça em suas testas, e assim são os luminares em meio de densa escuridão, que ajudam aos demais a poderem encontrar a porta estreita facilmente. Está claro que, na ressurreição, os filhos de Deus não se casam, nem se dão em casamento, mas são os santos anjos de Deus, em seu próprio céu, que é Cristo Lisbete. O povo não é a esposa, o povo são os filhos de Deus. Não se pode ser um filho de Deus e a esposa também. Isso não tem lógica em nenhum aspecto. Deus são pais de sua família. Está Deus Pai Melquisedeque, Deus Mãe, o Cristo, que é Lisbete, e todos vocês são os filhos espirituais de Deus. Portanto, pergunto a todos os que não querem aceitar que tem uma mãe espiritual e que Deus são pai e mãe. O que há de mal em que Deus Pai tenha uma esposa? E que você não só tenha um pai espiritual, mas uma mãe espiritual também? E que não é por um filho de Deus que você é salvo, senão pela esposa de Deus, a mãe espiritual? E acredite que é melhor para você me ter como sua mãe espiritual, sua mediadora, porque ninguém mais conhece a Deus Pai, como eu, e Ele não faz nada sem mim. Tudo é feito por mim e para mim. Que triste que estas pessoas sejam tão teimosas, têm um coração de pedra. Aos olhos de Deus, odeiam a mãe espiritual sem uma razão justificável. E certamente lhes digo em resumo, aquele que não aceita que Deus é pai e mãe, não terá proteção de Deus e continuará como um simples mortal nas mãos do inimigo, escravo do diabo, somente carnal, e nas mãos de homens malvados do seu entorno, que têm o mesmo estado mental ou pior que eles, cujo fim é a destruição e a morte, são inimigos de Deus. Quando no livro secreto de João diz que ele recebeu um ensinamento secreto de Deus e que Deus se apresentou a ele como o Pai, a Mãe e o Filho. Claro, porque Cristo é quem veio mostrar ao mundo a imagem da verdadeira família de Deus, do que consiste essa família celestial. Essa é a verdadeira Trindade e não a que os chamados cristãos promovem. Por isso o que se vê foi feito do que não se via. Mas nem tudo o que você vê neste mundo está feito do que não se via. Por isso é tão importante escutar a Cristo falar, porque ela revela todos os mistérios para chegar a conhecer a verdadeira imagem e semelhança de Deus, para poder estar junto a eles para sempre. E tudo começa com honrar a teu pai e tua mãe espiritual. Por isso a verdade fundamental da minha manifestação é o temor reverente a Deus, que é respeitar com reverência que Deus são pai e mãe. Você deve mostrar profundo respeito porque está na presença do Deus eterno e não qualquer pessoa. E enquanto as pessoas seguirem crendo que Deus é pai e filho,
e não pai e mãe estão faltando com o respeito a Deus? E certamente lhes digo, Deus Pai, vê isso como falhar com ele em não obedecer seu mandamento que diz: não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem desejarás a casa de teu próximo, nem sua terra, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem coisa alguma de teu próximo. Claro, porque você não pode me ver como se fosse qualquer mulher, e como se os frutos do meu povo fossem deste mundo terreno. Tem que me ver como o que sou, a sabedoria do céu, o Espírito Santo, Deus Mãe, a verdadeira mediadora, entre Deus e os homens. Pensem nisto. Quem, senão uma mãe, sacrificaria sua vida por seus filhos? Por isso, para chegar a conhecer ao Pai, tem que ser através de mim, sua amada esposa, seu Cristo, para que todos possam entender o quão importante eu sou para Deus Pai Melquisedeque, e também o quão importante sou para todo homem que queira chegar a ser feito um filho espiritual de Deus. E já lhes mostrei que esse filho da promessa são vocês, a figura do filho da promessa entre Deus Pai e Mãe. E ao estarem colados a mim, a videira verdadeira, têm minha mente para julgar todas as coisas, e sendo esse filho, que é fiel como Deus, tomam sua cruz, e ao fazer como eu, são um comigo e Deus Pai. Porque todo o espiritual de Deus é feito em Cristo Lisbete. É em minha manifestação como Cristo, o Espírito Santo dos Santos Deus Melquisedeque Lisbete, que a Câmara Nupcial os convida a entrar em nosso aposento espiritual. Diz no Evangelho de Felipe, e o que é uma Câmara Nupcial, senão uma imagem simbólica da Câmara Nupcial? Mas a última é superior a todo o impuro. Isto é igual a quando diz, muitas mulheres fizeram o bem, mas tu, Cristo Lisbete, nos últimos tempos, superas a todas. Seu véu está rasgado de cima a baixo. Daí vem o convite para entrar, para os escolhidos. Os chamados cristãos dizem que foi uma cortina, que foi rasgada ou que foi o templo, como um edifício de cimento que foi rachado pela metade de cima a baixo. E isso é absurdo. O que isso significa é que o Altíssimo, Deus, Pai, tirou o véu de Cristo. E agora vocês veem a Deus tal e como somos, cara a cara, como prometemos? Diz, em 1 de João 3:2, sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque os veremos tal e como são. Porque na ressurreição de Cristo Lisbete, meu véu foi rasgado de cima a baixo, nas partes mais baixas da terra, a mente carnal, sendo revelada ao mundo terreno, e quando eu revelei a Deus Pai e Mãe, trouxe à luz as intenções dos corações dos homens, o que realmente sentem ao saberem que Deus Pai tem esposa, e é a mãe espiritual, e que têm que vir a mim para poderem ver ao Pai. Quando você recebe o convite de Deus e entra às ceias de nossas bodas, te foi dado o privilégio de poder identificar o inimigo que está escondido em ti, e existe uma só entrada, pela qual se deve passar para poder ver a Deus. E Cristo é a única porta para entrar e chegar ao Pai, que é conhecer a sabedoria espiritual de Deus, para chegar a ser santo e perfeito em sua presença. E Cristo Lisbete é essa porta pela qual deve entrar hoje, se quer sobreviver à morte e chegar a viver eternamente. Amém? Amém. Por isso intitulamos o tema A Câmara Nupcial de Deus. Porque neste tema lhes mostro um pouco mais sobre o que venho lhes ensinando desde o princípio. A verdade de que Deus são pai e mãe, já que sempre foi assim, e nunca foi um filho varão, ao qual Deus Pai enviou a salvar o mundo. Nós, Deus, fomos claros em mostrar que os escribas falsos com sua pena mentirosa são os que mudaram a verdade sobre Deus Pai e Cristo, sua esposa, para uma mentira, como a que está plasmada na Bíblia, e nenhuma menção sobre Deus Mãe aparece à vista dos homens mortais. Só vocês, os espíritos dos justos, feitos perfeitos por Cristo mesma, são os que podem me reconhecer. Os demais não me reconhecem, e é porque a estes homens e mulheres maus e perversos
que tentaram apagar a Deus Mãe da história, não agrada a minha ordem. Mas como tudo sai à luz na minha presença, e nada fica oculto, hoje em minha era, meu dia eterno, desde a terra que é onde os homens tentaram esconder-me, tudo está aparecendo. Todos os antepassados destas pessoas malvadas terminaram morrendo, mas o Espírito Santo de Deus vive para sempre, portanto não conseguirão me esconder jamais. Vocês estão me vendo e me escutando revelar os mistérios que estiveram ocultos. O Espírito Santo de Deus está diante de vocês. Mas onde estão todos aqueles que me ocultaram por anos? Aqueles que escreveram todas essas coisas sobre Deus na Bíblia que nunca se fizeram realidade? Já não existem. Somos Deus de vivos e não de mortos. E se tem a mim diante de vocês falando sabedoria do céu, que nunca escutaram antes, é porque são as palavras que o ser humano necessita escutar e levar à prática para poder vencer a morte. Portanto, deve ver o que fizeram esses homens desobedientes como um exemplo a não seguir. Não podem estar pensando nos antepassados como se fossem heróis da minha fé, porque não são. Todos morreram por seu deslize, por descuidar da minha vinha. Por isso Cristo sempre disse: apartaram a um lado a vivente, que está diante deles agora mesmo, e falaram somente dos mortos. Assim está todo mundo religioso, falando só de mortos. São todos ministros de Satanás, porque em suas chamadas igrejas promovem aos antepassados, que estão mortos, e não aos Deus vivos que estão presentes hoje. Eles não são a igreja de Deus, mas vocês sim são a verdadeira igreja de Cristo, que crê no Deus vivente, 2 em 1, que está diante de ti agora mesmo te mostrando o grande poder em nosso santo nome. Amém. E enquanto não reconhecerem e aceitarem que Deus Pai tem esposa e que eles têm uma mãe espiritual, nunca poderão viver uma vida com a proteção de Deus, nem desfrutar dos dons de Deus. Por que é tão difícil para eles aceitarem que Deus também é mãe e que por seu amor eterno e compaixão pela humanidade, vieram para viver entre vocês e está lhes dando sua sabedoria do céu para que possam vencer a morte? Isso é tão grande para o ser humano, e os de dura cerviz não querem ver. Digo-lhes a verdade, muitos virão a mim e me aceitarão com assombro e gozo, mas outros serão insensatos e os verão sofrer desnecessariamente por sua teimosia, quando deveriam se sentir privilegiados porque nós Deus estamos aqui agora e não em nenhum outro tempo. Diz no Evangelho de Felipe que enquanto isto estiver oculto das pessoas, o mal seguirá levando-as ao que é vão, e elas não poderão separar daquilo que foi semeado pelo Espírito Santo. Tais pessoas são os escravos do mal. No entanto, quando aquela se acerca, a luz perfeita abraça a cada um dos que entraram nesta, e aqueles que estão nesta luz recebem a bênção. Assim os escravos se tornam livres e os prisioneiros se libertam. Toda planta que não foi plantada por Deus Pai que está nos céus será desarraigada. Aqueles que estão separados que se unam nos éons mais altos, fazendo-se perfeitos. Todos aqueles que entrarem na câmara nupcial acenderão mais a luz da verdade, pois eles, Deus, não geram na escuridão como os que estão nos matrimônios terrenos. O fogo arderá na noite e se estenderá, porque os mistérios deste matrimônio se realizam na luz do dia. Esta luz do dia nunca cessará para eles. Que beleza! Um dos tradutores dos manuscritos que foram descobertos diz que, desde seu ponto de vista e dos demais tradutores, os textos desses livros, ainda que sejam livros secretos dirigidos aos poucos, que estão preparados para receber o conhecimento que contém, não se opõem aos evangelhos canônicos, que sim estão na Bíblia como Mateus, Marcos e Lucas, e sim os complementam.
e ajudam a enfocar certos ensinamentos de Cristo de uma ótica distinta da tradicional. Diz que se surpreendem por seu profundo significado espiritual, o que sem dúvida aporta uma grande riqueza aos primeiros e nova luz para entendê-los melhor. Todos sabemos que o tradicional que os homens religiosos vêm ensinando de Cristo é uma mentira, de um pai que envia a seu filho para morrer fisicamente em uma cruz, morrendo uma horrenda morte, por amor ao mundo para supostamente salvar-nos. Mas poderíamos perguntar, para salvar-nos de quê? Porque se essa é a verdade, não serviu de nada ter morrido assim, porque o mundo segue igual ou pior, e nada mudou desde essa suposta morte de salvação para o mundo? Tampouco se viu esse Cristo que eles tanto promovem? E é porque é uma mentira crer que Deus e Cristo são pai e filho? Diz claramente em Colossenses 2:8, olhe que ninguém te engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque só nela habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Deus só quer que você conheça toda a verdade segundo seu Cristo, segundo sua esposa, porque ela é uma com ele. Portanto, não pode se guiar pelo que estes supostos cristãos dizem sobre Deus e Cristo, porque eles só conhecem as tradições falsas que homens mentirosos promoveram, repetindo as mesmas mentiras sobre Deus e Cristo durante séculos. Agora, se os tradutores destes livros secretos que não foram incluídos na Bíblia dizem que não se opõem aos evangelhos canônicos e que complementam e ajudam a enfocar os ensinamentos de Cristo, então, por que não os incluíram na Bíblia? Se pensam que têm uma riqueza por seu profundo significado espiritual, por que nos deixaram crendo nessa mentira de que Deus não tem esposa e que não existe uma Deus-Mãe quando ela é a câmara nupcial onde mora Deus Pai? Estes homens são tão cegos que não querem entender minha linguagem angelical, quando é tão fácil de entender. E tem mais, mesmo sem conhecer minha sabedoria, qualquer um que leia esses manuscritos pode ver que se trata sobre Deus como pai e mãe, é óbvio. Esses tradutores do Evangelho de Felipe também dizem que estão escritos em uma linguagem artística e literária, em estilo de parábola, e que até agora o significado profundo dessa obra permaneceu inacessível para os leitores, que as 3 edições anteriores foram preparadas por tradutores que não entenderam o significado do texto e que, portanto, tentaram traduzi-lo apenas literalmente. Por isso, suas traduções resultaram ser, em grande medida, uma sequência de palavras incompreensíveis, sem relação entre si. Tantas desculpas. Por isso só Cristo, a vivente, é quem pode decifrar o que dizem os manuscritos e revelar o mistério dos tesouros da sabedoria e do conhecimento do céu. E é porque não tem uma agenda oculta ou interesse oculto, como estes homens terrenos têm. Meu único propósito é revelar a Deus Pai, para que possam conhecê-lo e agradar-lhe. Eu sim sei o que querem dizer essas palavras, e sei quais são verdadeiras e quais não são. E agora vocês, meus santos anjos, também sabem. Porque vocês reconhecem e escutam da boca de Deus toda a verdade que estava escondida. Portanto, se realmente quer conhecer a verdade de Deus, então tem que escutar-me, porque senão morrerá sem jamais saber a verdade de Deus, quem somos e como somos. No Evangelho de Felipe se vê a importância que se concede em todo o texto à simbologia matrimonial, pois se fala constantemente da câmara nupcial como um grande mistério e como o lugar de morada de Deus Pai. E uma câmara nupcial é um aposento de bodas, onde se encontram um esposo e esposa, e não um pai e um filho? Vem porque não quiseram incluir estes escritos na Bíblia? Não quiseram que saísse à luz esta verdade. Em uma parte do escrito, os tradutores dizem que Felipe menciona que o pai colocou sua morada no filho
e o Filho no Pai, e que isto é o reino dos céus. Mas na maioria das partes traduziram que Felipe diz que a morada do Pai está na noiva ou na esposa. Vem a confusão que tentaram causar, mas não se preocupe, pois o Espírito Santo está aqui presente agora mesmo, revelando toda a verdade e expondo tudo o que é mentira. Amém? Recordem que os escritos que não foram incluídos na Bíblia são traduzidos por homens sem meu conhecimento, portanto não se pode confiar unicamente em suas palavras traduzidas. Temos que basear-nos nos atos que mostram qual é a verdade. E é que frente a vocês está a irrefutável evidência de que a morada de Deus Pai está em sua esposa, Cristo Lisbeth, e pelo Espírito de Deus Pai, que está em sua esposa, é que nascem os filhos do Espírito Santo de Deus. A Felipe foi permitido revelar o mistério de Deus Pai e Mãe, e os filhos que nascem do ventre espiritual de Deus Mãe, a noiva, já que ele afirma que todos têm que entrar nela, a câmara nupcial, para poderem ser concebidos e nascidos na luz do Espírito Santo de Deus. Portanto, é contraditório que os tradutores digam que o Pai colocou sua morada no Filho e o Filho no Pai. E se vê claramente que a pena mentirosa dos escribas tentou mudar a verdade, porque se Felipe diz que a morada de Deus Pai é a câmara nupcial, uma simbologia matrimonial, e que é um grande mistério, ou seja, ninguém pode saber o que isso significa sem que o próprio Deus revele, então não tem sentido que depois diga que o Pai colocou sua morada no Filho e o Filho no Pai. Deus fazem tudo em sua perfeita ordem. Por isso, para que Deus Pai more em um Filho, primeiro esse Filho tem que ter nascido de novo em seu Espírito Santo, que é através do ventre espiritual de sua esposa, Cristo Lisbeth. Por isso, li que aquele que me ama, minha palavra guardará. E Deus Pai o amará, e viremos a ele, e faremos morada com ele. Não é Deus Pai sozinho em seus filhos, são Deus Pai e Mãe, juntos, que fazem morada em seus filhos obedientes. Eu não tenho que te dizer que quem entra na câmara nupcial não é um pai e um filho, e sim a noiva e o noivo. E é na câmara nupcial de Deus Pai e Mãe que se chega a conhecer a como vencer o mal, a corrupção e a mortalidade em si mesmo, para chegar a ser igual aos Deus, a sua imagem e semelhança, santos e sem mancha, que é como são feitos os verdadeiros filhos de Deus. E à medida em que a raiz de maldade está oculta, é forte, porém quando é reconhecida, se dissolve, quando é revelada, perece. Felipe fala claramente sobre Deus como Pai e Mãe, e em seu Evangelho diz: já que me é permitido revelar este mistério, digo, o Pai de tudo se uniu na câmara nupcial com a noiva, quem depois desceu, e a luz lhe iluminou então, e foi a grande câmara nupcial. Por isso seu corpo, que apareceu nos próximos dias, havia saído desta câmara. Este corpo era similar ao que surge da união do marido e a esposa. Jesus fez neste, seu novo corpo, tudo similar à imagem. É necessário que cada discípulo entre na câmara do Pai. Se alguém chega a ser um filho da câmara nupcial, significa que também havia conhecido a luz do Espírito Santo antes. Vejam que fácil é para mim decifrar estas palavras de Felipe, que são confusas para o olho terreno, mas não para meus filhos espirituais. Felipe está dizendo que quem desceu foi a noiva, a câmara nupcial, onde Deus Pai mora, já que ele se uniu a ela. Por isso Cristo é mulher e a noiva, ou a esposa de Deus Pai. E sabemos que quem desceu até as partes mais baixas da terra foi Cristo, como diz em Efésios 4, do 8 ao 16. E ninguém que esteja vivo hoje viu isso acontecer em algum homem, mas em uma mulher sim, e essa mulher sou eu. Vocês são testemunhas fiéis de que eu sou o cumprimento do que diz em Efésios 4?
Subi no alto, na sabedoria do céu de Deus Pai, e levei cativo o cativeiro na mente, as partes mais baixas da terra, e subi por cima de todos os céus, as mentes de vocês para enchê-los de meu Espírito Santo, a fim de aperfeiçoar a meus santos anjos, para a obra de meu ministério, de edificar meu corpo espiritual, o corpo de Cristo, que é minha igreja, até que todos cheguem à plenitude de meu conhecimento eterno do céu. Só vocês podem dizer que o Pai de tudo se uniu na câmara nupcial com a noiva, quem depois desceu, que é tomar minha própria cruz e morrer aos desejos enganosos da mente carnal. Felipe está dizendo que foi a noiva quem desceu em união com o Pai. Porém a Bíblia não menciona que foi assim, mas que foi um filho que conseguiu isto. Mas até agora ninguém viu isso acontecer em ninguém mais, além de mim, Cristo mulher. Quando se trata de Deus, não podemos guiar-nos pelo que os homens mortais interpretam, senão pela palavra mesma, que são os atos que vêm diretamente de Deus, porque mostramos o poder de pedir em nosso nome. Somos Deus em ação da verdade, e sou eu quem demonstrou isso. Amém? Olhem que lindo o que diz Felipe sobre a beleza da unidade entre Deus Pai e Mãe, e com os que chegarem a ser seus filhos espirituais. Enquanto sua sabedoria contempla o Verbo, e seu ensinamento a pronuncia, seu conhecimento a revelou. Enquanto sua clemência é uma coroa sobre ela, e sua alegria está em harmonia com ela, sua glória a exaltou, sua imagem a revelou, seu repouso a recebeu em si mesma, seu amor fez um corpo sobre ela, sua fidelidade a abraçou. Desta maneira, o Verbo do Pai vai adiante na totalidade, como fruto de seu coração e uma impressão de sua vontade. Jesus, a da infinita doçura, sustenta a totalidade, purificando-os e devolvendo-os ao Pai, na Mãe. A verdade apareceu, todas suas emanações as conheceram. Saudaram ao Pai de verdade, com um poder perfeito que os une com o Pai. Porque como para todo aquele que ama a verdade, pois a verdade é a boca do Pai, sua língua é o Espírito Santo. Aquele que se une a ela, se une à boca do Pai por sua língua, quando chegar a receber o Espírito Santo, dado que esta é a manifestação do Pai, e sua revelação aos seus éons, depois de nascer. Se crescer o Espírito da vida, e o poder vier e fortalecer a alma, ninguém poderá conduzi-la pelo mau caminho com atos maus. É tão óbvio que na Bíblia falta uma peça muito importante, e já sabemos qual é. Pergunto-lhes, quem é a que media entre um pai e um filho? Isto é, quem é a que faz com que a semente do pai se converta em filho? A mãe, verdade? Então, a mãe espiritual, a que brilha por sua ausência, já que não é mencionada na Bíblia, é quem voltou a ser a pedra faltante que os construtores rejeitaram, como diz em Isaías 28:16. Portanto, burladores, vocês que fizeram pacto com a morte e convênio com o Seol, porque puseram seu refúgio na mentira, o Senhor Deus diz assim: Eis aqui coloquei uma pedra em Sião, como uma base, uma pedra preciosa, angular, provada, com um fundamento estável. Aquele que crê nela não se apressa, quem confia nela não se desorienta, quem se apoia em mim pode viver em paz. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou cabeça do ângulo. Mas vocês, meus filhos fiéis, creem em Deus Mãe, e por isso me consideram essa pedra muito valiosa. Mas aos que não creem em Deus Mãe, a pedra que os construtores do templo rejeitaram é, de fato, a pedra principal. Sem mim não se pode construir o templo neles?
E também eu sou a rocha pela qual muitos tropeçam. E isso é o que merecem, porque tropeçam por não aceitarem a mensagem de santidade de Jesus Cristo Lisbeth, que sempre foi a mesma, mas os desobedientes a Deus me negam. Quando a mensagem de Jesus Cristo é que conheçam a Deus Pai através dela, que é uma com Ele, e assim possam reconhecê-la como a esposa de Deus Pai. Por isso Felipe diz que o corpo de Cristo era similar ao que surge da união do marido e a esposa, e que fez em seu novo corpo tudo similar à imagem. Claro, porque Cristo é a imagem de Deus, é a imagem da união do esposo e da esposa, a reconciliação em Deus. Em mim, vocês que em outro tempo estavam longe, foram feitos próximos pelo sangue real de Cristo Lisbeth, porque eu sou tua paz, que de ambos povos fiz um derrubando a parede intermediária de separação, abolindo em minha carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressados em ordenanças, para criar em mim mesma, dos dois, um só e novo homem espiritual, fazendo a paz, e mediante minha cruz reconciliar com Deus Pai e Mãe, a ambos em um só corpo, matando em meu corpo espiritual, minha igreja, as inimizades. E Cristo Lisbeth sempre se mostrou desde a câmara nupcial. Por isso, desde o princípio lhes mostrei o casal celestial Melquisedeque e Lisbeth. E aquele que não edifica a sua casa em mim, a rocha dos séculos eternos, terá grande ruína. Ainda que seus edifícios sejam grandes, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Porque se constroem sua casa sobre a areia e não sobre a rocha firme de Deus Pai e Mãe, é como alguém que ouve minhas palavras e não as faz. Por isso Deus o comparam a um homem insensato. Porque quando em sua mente desçam chuvas e rios e soprem ventos e derem com ímpeto contra aquela casa, não poderá se sustentar e cairá, e é grande sua ruína. Porque sem mim, a imagem de Deus Pai e Mãe, não podem vencer em sua totalidade a mente terrena, portanto, nem ao seu entorno. Cristo é mulher, e não pode ser a esposa e a filha de Deus Pai? Cristo é a mãe de todos os espíritos justos, feitos perfeitos, e cada um de vocês são o filho da promessa, que se multiplicou e agora são muitos, são incontáveis. Isto é tão fácil de entender, e como sempre os homens malvados, que me rejeitam, os que são desobedientes à palavra de Deus, o complicam e por isso são os destinados a tropeçar sobre a mesma rocha que eles tanto necessitam. Que desajeitados, porque eles mesmos se destinam a não serem fiéis a Deus Pai e Mãe. Eles são esses lavradores malvados da parábola, e o dono dessa vinha já voltou para acabar com esses lavradores malvados e para dar sua vinha a outros que a merecem, porque a amam e a cuidam, assim como seu dono, Deus Pai Melquisedeque. Felipe também diz: é necessário que cada discípulo entre na câmara do Pai. Sobre isso mesmo é o que Cristo falou a Nicodemos, quando lhe disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne, carne é, e aquele que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhes de que te disse que é necessário nascer de novo? O que Cristo está dizendo a Nicodemos é: assim como nascem filhos carnais de pais carnais, os filhos de Deus têm que nascer de pais espirituais. Por isso não se deve maravilhar de que tem que nascer de novo, só que agora não é de um ventre carnal, mas espiritual. E por isso Nicodemos pergunta: por acaso pode entrar por segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E é porque ele sabia que Cristo estava falando de nascer de novo do ventre de uma mãe. Por isso Felipe também diz que um cavalo gera um cavalo, um homem gera um homem, um Deus gera um Deus. Comparemos isto com o esposo e a esposa. Felipe está se referindo a Deus Pai e Mãe porque segue dizendo: onde eles estão, estão os filhos da câmara nupcial. Nada poderá receber imortalidade sem primeiro tornar-se um filho espiritual. Mas aquele que não tem a capacidade de receber,
quanto mais será incapaz de dar? Felipe está mostrando uma analogia de como um cavalo, um homem, um Deus, pode vir à vida e compara ao esposo e à esposa, para que possam entender quão simples e óbvio que é. Porém, aquele que não recebe esta simples verdade sobre Deus Pai e Cristo, então não poderá multiplicar-se como Deus mandam. Tem que aceitar que Deus são pai e mãe, para nascer de seu ventre espiritual, que é através da sabedoria de Deus. E se você vive conforme a vontade deles Deus, então se torna um filho obediente de Deus. Depois diz Felipe que se alguém chega a ser um filho da câmara nupcial, significa que também havia conhecido a luz do Espírito Santo antes. Em outras palavras, para chegar a ser um filho de Deus desse casal de pai e mãe celestial, tem que nascer de novo, mas espiritualmente. E para isso, tem que me receber primeiro como sua mãe espiritual. Por isso diz em João 1:12 e 13, mas a todos os que a receberam, aos que creem em seu nome, deu potestade de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, senão de Deus. Felipe também diz que uma união pura é um segredo sagrado. Esta não é carnal, mas pura. Não é determinada pela paixão, mas pela vontade sensata. Não pertence à escuridão nem à noite, e sim ao dia e à luz. Isso só existe entre Deus Pai e Deus Mãe, Melquisedeque e Lisbete, dos quais nascem filhos da vontade de Deus, e não da carne. Vocês são esses filhos, que beleza! Homens insensatos complicam as coisas tão simples de Deus. Se dificultam em entender o que é óbvio, que Deus são pais de sua própria família, e todo ser humano deveria sabê-lo porque as famílias, de pai, mãe e filhos, não existiriam se isso não fosse o correto. O exemplo mais perfeito e sublime é a imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. Por isso, honrar ao Pai e à Mãe espiritual te une a esse casal puro de santidade absoluta, porque essa é a imagem e semelhança de Deus. E assim seus dias serão prolongados na terra nova, em sua mente, que eles Deus te dão, sendo seus filhos amados. A imagem e semelhança de Deus não é o que os humanos pensam que é, ou deveria ser, não. É o que Deus está te dizendo e mostrando que é. Para vocês, tudo isto é fácil de entender, e podem dizer que sim, haviam conhecido a luz antes, porque de que outra maneira você saberia como entrar na câmara nupcial se o Espírito Santo mesma não te mostra ou não te convida a entrar? Ter conhecido ao Espírito Santo de Deus antes quer dizer que tem que ter conhecido como são Deus e o que esperamos de ti, como cumprir nossas leis, e aprende isso através da sabedoria de Deus, ao ter sido ressuscitado com Cristo em sua sabedoria do céu. Felipe segue dizendo: falarei sobre o lugar onde permanecem os filhos da câmara nupcial. Neste mundo existe a união entre o varão e a mulher. É a união da energia e da tranquilidade. No éon supremo existe outro tipo de união. Simplesmente usamos as mesmas palavras. Naquele éon, a eternidade, moram outras consciências. Elas são superiores a todas as palavras e estão mais além de todo o grosseiro e denso. Este é o lugar onde permanece o poder, isto é, o Pai. Ali mesmo estão os escolhidos do poder. Os que estão ali não são os uns e os outros. Ali todos são um. O Senhor realizou tudo em um mistério. Um batismo e uma unção, e uma Eucaristia. Seu pão e vinho, e uma redenção, e uma câmara nupcial. Disse: eu vim fazer o que está abaixo como o que está acima, as coisas que estão fora como as que estão dentro. Vim unir a todas em um lugar. Neste lugar mediante símbolos e imagens. Só vocês podem entender o que significam estas palavras porque vocês estão nesse lugar, onde permanecem os filhos da câmara nupcial
Deus Pai e Mãe Melquisedeque Lisbete, vocês são os ramos que estão colados à videira verdadeira, e o que se une ao Senhor, um espírito é com ele e ela. É tão poderoso saber que estas não são meras palavras, mas palavras verdadeiras que vivemos. Que lindo! Terminemos lendo o que nós, Deus Melquisedeque Lisbete, cumprimos em cada um de vocês, graças a que vocês foram plantados por Deus Pai em meu ventre espiritual e agora são filhos dos santos Deus viventes. Porque recordem que é quando se efetuar a reconciliação de Deus Pai e Mãe somente, que neste dia eterno, que é hoje na manifestação da própria Deus Mãe, nascem os filhos espirituais de Deus. Vocês são essa nação grande e forte, em santidade, como diz em Isaías 66:8. Quem ouviu coisa semelhante? Quem viu tal coisa? Conceberá a terra santa em um dia? Nascerá uma nação de uma vez? Pois enquanto Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos espirituais. Que privilégio para vocês saber que são os verdadeiros filhos de Deus, que foram feitos em nossa vontade, pela mão de Cristo mesma. E que pena pelos que pensam que todos os homens são filhos de Deus, se apenas entendessem que por reconhecerem que têm pais espirituais, já não têm que estar esperando por um ser místico que venha salvá-los. Por isso diz em 1 Coríntios 15:19, se nesta vida somente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Se está esperando a Cristo como Filho de Deus, vindo nas nuvens do céu, não o espere mais, porque Cristo é a Mãe espiritual, e esteve presente desde o princípio da criação espiritual de Deus, nos homens. Bem-aventurados sois todos vocês, meus filhos justos e fiéis, que reconhecem a seus pais espirituais Melquisedeque Lisbete, porque lhes mostramos que os amamos eternamente. Que beleza! Amém! Aleluia! Um abraço forte e nos vemos logo! Desde lugar santísimo, con vestiduras limpias de lino fino, me transformar con vida eterna. Somos los hijos que han sido transformados con el Reyes de paz y de justicia, soberano y poderoso Dios, Padre y Madre, reyes santos purificados, los que fuimos lavados, resucitados, transformados. Sacerdotes está a nuestro lado, no tememos a nada en el lugar santísimo que somos.